Fala aí, tudo bem? Nesse vídeo aqui vou mostrar que o Bitcoin está sendo negociado acima desse triângulo aqui de resistência, que praticamente um triângulo de 2 anos aqui, então ele quebrou esse triângulo que a gente estava esperando bastante tempo isso acontecer. Então isso está acontecendo aqui tanto no diário, né, como também no semanal, então já quebrou dentro da semana, acima do preço aqui dessa resistência. E também a gente está aqui agora exatamente nessa Golden Cross ocorrendo do Bitcoin, que é quando a média de 200 dias encontra a média de 50 dias aqui, então é um evento muito importante Bitcoin. Vou comentar sobre a Nano, que é uma das criptomoedas mais populares aqui no Brasil, que teve um crescimento de 18% nas últimas 24 horas. Basicamente eu vou explicar por que isso está acontecendo com a Nano. E vou mostrar para você também aqui o vídeo do Jerome Powell, que é o chairman lá do Federal Reserve nos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, basicamente assumindo que eles estão imprimindo dinheiro do nada. Então isso aqui é a primeira vez na história que a gente tem aqui um banco central, né, principalmente nos Estados Unidos, assumindo que eles estão imprimindo dinheiro. Os Estados Unidos praticamente entrando numa depressão econômica, aqui uma notícia da CNBC falando que o Jerome Powell diz que o produto interno dos Estados Unidos pode encolher mais de 30%. Então sobre essas aqui e mais notícias que afetam o preço do Bitcoin, fique ligado aí. Bom, para começar esse vídeo aqui, vou mostrar que o Bitcoin quebrou aqui esse triângulo, que é um triângulo muito importante, que a gente vem acompanhando aqui há 2 anos. Então aqui no gráfico a gente consegue ver que o Bitcoin aqui quebrou essa resistência, que era muito importante para o Bitcoin, né? Ele quebrou essa linha amarela aqui que está desenhada. Eu vou entrar aqui no gráfico, então, daqui a pouquinho no diário para a gente poder ver o que aconteceu. Mas eu queria comentar algumas coisinhas que são bem importantes aqui também. Aqui a gente vê, né, basicamente o triângulo, o Bitcoin está fazendo esse triângulo aqui, né? Está dentro desse triângulo aqui. Então, basicamente estava respeitando essas resistências aqui e suporte. E a gente vê que o Bitcoin sempre batendo nessa linha aqui de suporte, né? Se a gente olhar aqui então, basicamente esse triângulo vai entender que a linha aqui de suporte, a gente tem esse suporte aqui que é muito importante, e basicamente essa linha vermelha aqui, ela é a média móvel semanal de 200 semanas, tá? Então a gente tem aqui as 200 semanas seguindo basicamente a mesma linha desse triângulo aqui de suporte, então a gente vai ver cada vez mais, vai ser difícil do Bitcoin descer abaixo desse suporte aqui, tá? Basicamente isso aqui quase nunca acontece, aconteceu aqui só nesse desastre aqui, né, do coronavírus, a gente tem essa questão que realmente aconteceu, mas vai cada vez ser mais difícil acontecer isso, então eu acho que vai ser bem difícil do Bitcoin, se tiver uma queda aqui, né, nos próximos dias, eu acredito que o Bitcoin vai ser difícil dele cair nessa faixa aqui de $6.000, tá? Porque realmente a gente tem um suporte muito importante, abaixo disso aqui vai ser bem difícil de acontecer. E se a gente olhar aqui no gráfico diário, aqui o gráfico diário mostrando que basicamente o Bitcoin está aqui, né, se mantendo acima dessa linha amarela do triângulo aqui. Então, basicamente agora está servindo como um suporte, né? Antes era uma resistência, agora está servindo como um suporte. Então a gente percebe que é um momento bem interessante do Bitcoin, quando uma resistência ela vira suporte, esse é um momento único, a gente percebe que o preço vai cada vez mais crescer. Né? Então aqui a gente percebe também, aqui no gráfico eu coloquei de novo, conforme eu comentei no último vídeo, que é o Golden Cross, tá? Quando a média aqui de 50 dias, tá? A média móvel de 50 dias, ela bate aqui com a média móvel de 200 dias, que é essa linha vermelha. E aqui também tem essa linha laranja aqui, é a linha de 100 dias, média móvel de 100 dias. Então elas estão muito próximas aqui, tá? É um preço, acredito que é um preço bem interessante aqui. Caso o Bitcoin cair também, isso aqui com certeza seria um suporte muito importante de $8.000 aqui, tá, para o preço do Bitcoin. Inclusive, se eu fizer aqui mudar esse gráfico dessa de 100 aqui dias, vou mudar aqui para mais ou menos para 20 dias, tá, que é uma outra análise que é importante fazer. A gente percebe que o Bitcoin, que essa média móvel de 200 dias, de 20 dias, desculpa, ela está aqui basicamente dando suporte bem importante Bitcoin, né? Então o preço aqui está sempre batendo nessa média móvel de 20 dias, né? Ele não baixa muito disso aqui, né? Então essa aqui é uma outra outra média móvel importante a gente acompanhar, e a gente percebe que isso tem acontecido bastante, né? O Bitcoin, essa média ela serve como
ou uma resistência aqui também, né, ou como suporte, né? Então é uma média importante de estar acompanhando com o preço do Bitcoin também. Então basicamente essa aqui é a ideia. Eu acho que o Bitcoin está no momento de uma subida bem importante, que a gente vê que está acima dessa média móvel de 20 dias aqui, né? E agora acontecendo exatamente aqui o nosso Golden Cross, né? Então é realmente mostrando que a tendência do preço é subir bastante junto com essa média diária aqui, né, média de 20 dias. Então a gente percebe que o Bitcoin está no momento de subida e vamos ver o que acontece agora, se ele consegue se manter aqui dentro acima aqui desse triângulo. Eu acho que é um momento que o Bitcoin pode realmente, se ele conseguir se manter aqui em cima, ele conseguir fazer esse tipo de coisa aqui, né, quebrando o triângulo, né, e conseguir atingir novos valores aqui, chegando até de novo a faixa de 20 mil dólares, né? Então isso pode acontecer porque a gente sabe que tem muita loucura acontecendo lá nos Estados Unidos, né? E isso com certeza com essa crise, Bitcoin pode ter uma oportunidade muito grande de crescer rapidamente. Uma outra coisa importante a gente entender é se tem muito Bitcoin à venda nas exchanges. A gente consegue perceber aqui nesse gráfico da Glassnode, que inclusive vou deixar essa ferramenta aqui nos links da descrição, então você pode acessar essa ferramenta aqui é gratuita, você pode criar seu cadastro ali e poder analisar esse tipo de gráfico também aqui. Então a gente percebe que basicamente a quantidade de Bitcoins nas exchanges estão reduzindo. Então a gente sabe que as pessoas estão comprando Bitcoin e elas estão tirando da exchange, que é o que você deve fazer, né? Você compra Bitcoin, a ideia é que para você ter o seu Bitcoin ser seu, você tem que tirar ele da exchange, tá? Então isso é muito importante. Nunca deixe uma quantidade grande de Bitcoins na exchange, você nunca sabe o que pode acontecer. Se você não tem a chave privada, você não é o dono do Bitcoin, tá bom? Então aqui a gente percebe que as pessoas estão tirando os Bitcoins da exchange, isso quer dizer que tem menos Bitcoin à venda nas exchanges, o preço também, a tendência do preço é aumentar. Nesse outro gráfico aqui da Glassnode mostra que o número de endereços com pelo menos um Bitcoin tem aumentado bastante aqui, tá? Então isso aqui está crescendo, mostrando que as pessoas estão acumulando Bitcoin. Isso aqui é muito interessante, né? As pessoas tendo interesse de pelo menos ter um Bitcoin para poder se defender aí nessa loucura que está acontecendo aqui. Eu vou comentar mais adiante aí sobre a impressão de dinheiro, né, a depressão nos Estados Unidos. Então a gente vê que as pessoas estão querendo se proteger e está tendo uma acumulação de Bitcoin e vários endereços aqui aumentando a quantidade de Bitcoin, de pelo menos um Bitcoin aqui por endereço. E aqui um outro gráfico também da Glassnode que eu acho que é bem importante de poder analisar e entender o que está acontecendo, mostrando que a hash rate, que é a taxa de processamento lá do Bitcoin, né, a mineração, ela caiu bastante depois da halving, né? Esperado isso acontecer porque muitos empresas de mineração, elas praticamente não têm um processo muito otimizado e elas não dão lucros, né? Porque a gente teve uma redução na quantidade de bitcoins por bloco, então várias empresas, pessoas que mineram Bitcoin que não têm realmente um processo otimizado, um custo de energia menor, elas acabam saindo de jogo, né? Então aqui a gente percebe que a taxa hash rate caiu bastante, mas isso aqui, algumas pessoas falam, o Bitcoin vai morrer porque vai chegar um momento que a hash rate vai cair bastante, até que ninguém vai ter interesse de minerar Bitcoin mais. Mas isso não é um problema, porque o Bitcoin tem uma coisa chamada de Difficulty Adjustment, que é basicamente um ajuste de dificuldade. Então, quanto menos pessoas estiverem minerando Bitcoin, mais fácil fica. Então, o Bitcoin é um organismo, basicamente um sistema autorregulável, ele se regula, então, para sempre gerar um bloco a cada 10 minutos. Então, por exemplo, se todo mundo desistir de minerar Bitcoin, eu vou minerar Bitcoin, porque basicamente essa ajuste de dificuldade vai reduzir bastante. Então quer dizer que eu sozinho vou poder minerar um bloco de Bitcoin muito facilmente. Então isso aqui é muito importante a gente ter isso em mente. O Bitcoin ele é esse organismo que se autorregula e ele incentiva as pessoas a minerar, né, e botar processamento para manter inclusive a rede segura. Agora eu vou comentar aqui sobre a Nano, que é um projeto muito popular no Brasil, tem realmente uma comunidade também muito grande no Reddit, e basicamente o preço da Nano subiu aqui nas últimas 24 horas, estava em 18%, agora está aqui em 16,8%, né? mais de 50% em 7 dias de crescimento, e eu vou mostrar por que está acontecendo aqui, né? Na verdade não tem nenhuma notícia nova sobre a Nano, não tem nada basicamente interessante acontecendo na Nano, obviamente tem muito desenvolvimento interessante, tem muita carteira na Nano, muita aplicação sendo criado para esse projeto aqui. Eu aconselho que você dê uma olhadinha sobre esse projeto aqui, ele é um projeto que eu considero que ainda está desvalorizado, né, pelo potencial que esse projeto tem, né. Ontem a Nano estava chegando perto de $1 aqui, tá? Então subiu bastante o preço, estava acompanhando de perto aqui, porque é um projeto que eu me interesso,
né? E eu vou mostrar por que isso está acontecendo. Basicamente, a gente vê que o Bitcoin, hoje em dia, ele está com um custo de transação cada vez maior, né? Quando o preço vai aumentando do Bitcoin, o preço aumenta, esse custo de transação também ele vai aumentando, né? Até chegou a um ponto, eu já paguei, por exemplo, para transferir um Bitcoin cerca de $20 lá em 2017, final de 2017. Então, basicamente, você tem um custo muito elevado para transferir dinheiro, né? Obviamente, a gente sabe que ainda o Bitcoin, comparando com o Western Union ou outras formas de transferir dinheiro no mundo, o Bitcoin você consegue transferir bilhões de dólares em poucos minutos, com uma taxa ainda que é pequena. Se você for usar, aí, por exemplo, um Western Union, enfim, você vai pagar de 1%, enfim. Então, 1% de 1 bilhão é muito dinheiro, tá? Então, o Bitcoin você consegue transferir, hoje em dia, uma quantidade de dinheiro muito alta, isso que é interessante do Bitcoin. Você consegue transferir bilhões pagando alguns dólares, né? Então isso é muito interessante. Mas o Bitcoin, ele não é realmente um projeto que ele é feito para você, por exemplo, comprar um café, né, um pão na padaria. Realmente é difícil de acontecer com o Bitcoin porque você vai pagar uma taxa, né, de transação muito alta. E aqui um exemplo do que eu estou falando, aqui nesse tweet do Matt Greenspan, você pode entrar aqui no Twitter dele para poder ver esse gráfico aqui e até inclusive comentar se você tiver interesse de mostrar a Nano aqui para ele, eu acho que seria legal. Falando que a taxa média para enviar um Bitcoin hoje está em até $5,82. Né? Então isso aqui realmente ela é uma taxa alta se você for transferir uma quantidade pequena de Bitcoin, né? Então, obviamente, se você for transferir bilhões de dólares, não é uma taxa muito grande sobre o percentual do dinheiro, né? Mas você não consegue comprar algo com Bitcoin, um valor pequeno, fazer microtransações você não consegue fazer, tá? Então acho que isso as pessoas também conseguiram, cada vez que acontece isso, quando a taxa do Bitcoin, o preço do Bitcoin, da transação, né, começa a aumentar muito, as pessoas se lembram, nossa, eu não consigo comprar nada com Bitcoin, não consigo usar o Bitcoin no meu dia a dia, né? Porque realmente é caro de transferir, né? Então, inclusive, ele fala aqui que, por favor, mostre como a sua shitcoin, né, como ela pode fazer isso mais rápido e mais barato, tá? Então ele está aqui, eu estou morrendo para saber sobre isso. Então, se você tiver interesse aqui, mostre a Nano para ele aqui. Com certeza as pessoas olharam que com essa taxa do Bitcoin, né, a FII aumentando muito, elas começam a relembrar desse problema aqui. O Bitcoin, obviamente, vai ter que usar um sistema de segunda camada, né, que vai ser a Lightning Network, só que a gente sabe que isso pode prejudicar também a segurança do Bitcoin, né? Então não é interessante ter uma outra camada no Bitcoin, isso gera um problema, né? A gente sabe que inclusive a Lightning Network já teve alguns problemas aí com pessoas perdendo o Bitcoin, tá? Então isso é interessante a gente ter isso aqui em mente, que o Bitcoin ele é uma reserva de valor, você consegue transferir realmente bilhões de dólares, que por exemplo você não consegue fazer isso com a Nano, né? A capitalização de mercado da Nano hoje em dia está aí a menos de 200 milhões de dólares, então se você tiver toda a capitalização da Nano, você consegue transferir no máximo 200 milhões de dólares, com Bitcoin você consegue transferir bilhões de dólares, tá? Então isso é importante entender também, tá? O Bitcoin ele é um projeto mais antigo, tem uma capitalização maior, mas as taxas aqui do Bitcoin são muito elevadas, como você pode ver aqui nesse gráfico. E aqui nesse outro gráfico aqui da blockchain.com, mostrando que o tempo médio de confirmação em minutos do Bitcoin, né? Então aqui agora a gente está em 13 minutos, então basicamente aqui a gente vê que para você transferir um Bitcoin, em média você tem que esperar aqui a 13 minutos para poder receber a confirmação da sua transferência, tá? Então isso aqui realmente é um tempo muito alto, né? Por exemplo, na Nano você consegue transferir o Bitcoin em alguns segundos, realmente é menos de um segundo, na verdade, são milissegundos, tá? Então realmente isso é um problema do Bitcoin, e quando isso acontece, a gente vê que projetos como, por exemplo, a Nano, as pessoas começam a dar conta, né? Taxa alta, tempo de transação, então realmente as pessoas começam a virar os olhos para um projeto como a Nano, por exemplo, porque realmente isso é um problema que a Nano não tem. Eu vou deixar na descrição do vídeo também aqui o link para o site desse projeto da Nano para você conhecer. Realmente um projeto que é muito interessante, você poder pagar qualquer pessoa no mundo aqui em questão de milissegundos, né, e sem pagar nenhuma taxa de transferência. É muito interessante, é um projeto que é bastante completo, tem muito desenvolvimento sendo feito nele, tem uma comunidade gigante no Brasil e também internacional, então é um projeto que eu considero aqui muito interessante e com certeza eu apoio aqui, vou apoiar cada vez mais no meu canal. Agora vamos comentar aqui sobre os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos está em apuros e isso aqui realmente é algo bem importante de se entender. Se os Estados Unidos quebrar, né, o mundo
quebra, né? Então é a maior potência do mundo aqui, né? Junto com a China aqui. Então vou comentar bastante nesse canal sobre a China e Estados Unidos. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar que eles estão basicamente tendo muito problema, né? Aqui tem uma entrevista do Powell aqui, Jerome Powell, que é o chairman da Federal Reserve lá no Banco Central dos Estados Unidos, comentando que eles não vão reduzir a taxa de juros para negativo, tá? Então isso aqui é uma coisa que até eles pensando em fazer isso já é uma coisa que já dá assim calafrios, né? Você já fica com medo, né? O Federal Reserve controlando essa taxa. Basicamente, eles podem fazer duas coisas, né? Eles podem controlar a taxa de juros ou imprimir mais dinheiro. Então, eles estão fazendo as duas coisas ao mesmo tempo para tentar salvar a economia, né? Só que a gente sabe, né, que isso acontece, que isso basicamente gera mais problemas aí para o futuro, né? Eles ajeitam aqui o presente, mas geram mais dívidas. A gente vê então aí a dívida dos Estados Unidos aí passou de 25 trilhões de dólares, né? Então, realmente é um problema enorme. Aqui nesse vídeo aqui ele fala sobre basicamente a taxa de juros negativo. Eu não vou dar play nesse vídeo aqui, mas vou deixar esse vídeo aqui também na descrição do vídeo. Então você dá aí o scroll, entra na descrição do vídeo, você vai ver que vai ter esse vídeo aqui para você entender o que ele falou sobre isso. Mas eu vou mostrar aqui um vídeo que eu acho interessante da gente ver junto, que ele fala aqui sobre a impressão de dinheiro, tá? Então esse vídeo aqui eu vou inclusive dar um play para a gente poder ver ele junto aqui, né, entender o que está acontecendo, porque realmente eles estão assumindo, né, que eles estão criando dinheiro do nada. Então vamos assistir esse vídeo aqui junto, eu vou colocar aqui meu rosto junto para a gente poder fazer aqui como se fosse uma reação a esse vídeo. Simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally, so we, as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government-guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency, and we distribute that through the Federal Reserve banks. É incrível ver um banco central, né, admitindo que eles estão imprimindo dinheiro do nada. Então isso é incrível. Tem muitas pessoas que falam que o Bitcoin é uma fraude, mas para mim o dólar sim que é uma fraude. Então você tem que ficar muito atento. Então não caia nessa ladainha, o Bitcoin aqui é uma fraude, enfim, vou perder dinheiro. Você vai perder dinheiro se você tiver dinheiro na sua conta, no seu banco. Assim que você vai perder dinheiro, porque eles não vão parar de imprimir dinheiro. Eu vou deixar aqui também esse vídeo que é muito engraçado aqui para você assistir. Realmente o que ele está fazendo é basicamente isso aqui, ó. Que maluquice. E aqui uma notícia da CNBC falando que o Jerome Powell, que é o cara que você acabou de ver aí imprimindo dinheiro na maquininha, ele falando que o produto interno dos Estados Unidos poderia encolher mais de 30%, mas ele não vê uma nova depressão acontecendo, tá? Então aqui uma notícia que é bem interessante, mas lendo aqui a notícia chegando mais para baixo aqui, comenta aqui, né, na notícia falando que a Atlanta Fed estima que sexta-feira que os dados até agora, no segundo trimestre, sugerem uma queda no produto interno de 42%. Né? Isso pode ser muito pior, né, do que os Estados Unidos já viu na sua história. Então, isso aqui mostra que realmente, a partir dos dados que a gente tem, né, essa queda aqui ela é muito maior que a gente teve na depressão lá nos Estados Unidos. Então, realmente, os Estados Unidos está à beira aí, realmente, de uma nova depressão, e eu acho que isso é bem possível de acontecer aí. Então, a gente tem que ficar atento, porque se o dólar basicamente falhar, várias outras moedas vão falhar, várias outras economias vão falhar. Conforme aqui tem essa notícia também mostrando aqui da Goldman Sachs, que a economia aqui da Índia vai encolher cerca de 45% esse trimestre e vai sofrer uma recessão brutal esse ano. Então a gente vê aqui que a Índia, né, é um dos países do BRIC, está junto com o Brasil também. Então isso aqui não vai acontecer só na Índia, vai acontecer em vários países também, e o Brasil não está descartado. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o que está acontecendo com o Bitcoin e também com o mundo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho para você receber cada vez mais notificação de novos vídeos como esse aqui. E eu vejo você muito em breve. Um abraço!